Hoje, dia 25 de maio, é o dia do Orgulho Nerd e eu vou falar a importância de toda essa cultura na minha vida. Bom, eu sou Eliel e hoje nós temos essa data comemorativa, mas muito além disso, nós que nos consideramos nerds, nos consideramos geek, vivemos essa rotina todo santo dia. Eu, por exemplo, particularmente, respiro a cultura nerd, respiro a cultura geek, porque é o que foi me ensinado desde criança. E eu tenho que agradecer muito ao meu pai por isso, porque foi ele que me introduziu em todo esse meio. Desde criança, ele me colocava para assistir Star Trek, Star Wars, os filmes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Desde criança eu fui vendo aquilo e me deleitando naquilo, porque tudo era muito maravilhoso para mim, tudo era lindo, era fantasioso, era tudo muito incrível. Então, desde pequeno, eu fui incluso nesse mundo e por mais que eu não soubesse muitas coisas, porque eu era uma criança, querendo ou não, recebia mensagens por aquilo. Recebia mensagens contadas naquelas histórias, naquelas sagas, e sempre foi tudo muito natural para mim. E era muito legal porque eu lembro de acordar cedo de manhã e correr para a televisão para assistir a série animada da Liga da Justiça, assistir a série animada do Super Choque e também algumas séries da Marvel também. Eu lembro da série dos Vingadores, que era muito legal. Então, assim, todas essas coisas acabaram construindo quem eu sou, construindo a minha personalidade, o meu caráter. E muitas pessoas não levam a sério isso, muitas pessoas acham que a cultura nerd, a cultura geek só tem a ver com super-heróis, é tudo sobre lutinha, é tudo sobre porrada e poderes, mas na verdade eu não creio que seja isso. Na verdade eu creio que vai muito além disso. São histórias, são vidas, são ensinamentos. Então, com a cultura nerd, com a cultura geek, nós aprendemos muitas coisas. São com esses personagens, são com essas histórias que aprendemos a viver e a encarar a vida de uma outra forma. Nós temos personagens que nos ensinam a ter responsabilidade, que nos ensinam que quanto mais poderes, quanto mais coisas você pode fazer na sua vida, mais responsabilidades lhe serão cobradas. Personagens que nos ensinam que dificuldades vêm e que a vida não é fácil, mas que nós temos que continuar levantando e lutando. Personagens que nos ensinam que por mais que a sociedade seja ruim por certo lado, que nos decepcione por certo lado, com guerras, com fome e com desigualdade social, ainda assim nós podemos ter esperança que podemos ser melhores e devemos tê-la. Nós temos personagens que nos mostram seus traumas e mostram que a dor deles, que a cicatriz deles causa grandes problemas, mas elas também dizem quem vocês são e quem vocês serão a partir dessas cicatrizes. O que vocês vão fazer com esse peso que é lhes entregue. E querendo ou não, é entregue para todos, porque todos nós sofremos. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por dores e todos nós temos nossas cicatrizes. Alguns com cicatrizes maiores do que outros, mas nenhuma delas deve ser desmoralizada, nenhuma delas deve ser diminuída em relação à outra. Então muitas dessas histórias nos passam coisas que vivemos no nosso dia a dia. Muitas pessoas não têm sensibilidade para isso, para enxergar que, não é só uma história de super-herói. Não é só uma história onde um cara tem um sabre, uma espada que brilha e faz barulho, ele balança para um lado para o outro e briga com as pessoas. Não, é muito além disso, é muito mais profundo que isso. Nós temos cultura, nós temos música, nós temos efeitos visuais que muitas vezes são bons e muitas vezes são ruins, mas tudo isso constrói uma experiência, constrói uma história. Não só uma história nas telas, mas uma história de vida para todos aqueles que assistem, para todos aqueles que acompanham. E isso é muito interessante. Isso enriquece a gente, não só como pessoas, mas também como pessoas que apreciam culturas diferentes. E é muito interessante ver isso, é muito legal parar nesse momento aqui agora e refletir sobre o que é ser nerd. O que é estar num movimento, estar numa cultura com muitas pessoas? Porque um pouco antes dos anos 2000, isso ainda era visto de forma
né, preconceituosa, de certa forma, meio estranha, né, e a partir dos anos 2000 isso foi crescendo. A Marvel, né, o MCU, né, abriu um espaço muito grande para a gente poder caminhar nesse meio. Hoje em dia é quase modinha você falar que, pô, assistiu o filme da Marvel, pô, assistiu o filme da DC, nossa, eu gosto muito do Homem de Ferro. Antigamente isso era mais difícil, mas hoje nós temos esse espaço mais amplo para poder comentar sobre isso. E é muito legal ver que outras pessoas estão entrando nesse meio e descobrindo um mundo completamente novo, porque tem muita coisa para a gente explorar ainda, tem muita coisa para ser vista e muita história ainda para ser contada. E essas histórias nos levam a fazer tudo o que fazemos. São essas histórias, são esses personagens, é essa cultura que fez esse canal existir, que fez as duas pessoas, eu e o Maia, crescer nesse meio, aprender com esse meio e ter tanta paixão ao ponto de criar um canal que fala sobre isso, que leva essas informações para pessoas que ainda não sabem, para pessoas que ainda não conhecem ou que têm aspectos que essas pessoas ainda não viram e que a gente pode apresentar. Então é essa paixão que acende, né, essa chama em nosso coração para poder contar essas histórias, para poder ver aspectos diferentes dessas histórias, seja em HQs, seja em livros, seja em filmes, e isso tudo é muito legal. Isso tudo é muito incrível e nos traz muita empolgação, mas também nos traz tristeza, às vezes, felicidade em outras, porque é isso que essa cultura é. Essa cultura que nos faz vibrar nos cinemas, levar multidões para assistir um filme, um encerramento de uma grande saga. São essas histórias que nos fazem chorar, nos emocionar. São essas histórias que nos fazem rir, gargalhar e sair felizes de uma sala de cinema. São essas histórias que nos fazem sentar numa mesa de RPG com vários outros colegas e ficar jogando a noite toda, várias vezes por semana ou por mês. São essas histórias que nos faz pegar um cano de PVC e ficar balançando, fazendo barulho, uau, 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 lutando com um colega, batalhando, fingindo que a gente está numa grande batalha espacial, política, onde envolve outros temas também. São essas histórias que nos fazem aprender que a dor não nos define, mas ela nos ajuda a enxergar um novo aspecto da vida e a partir dela nos construímos uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte. São essas histórias e esses personagens que nos ensinam a amar. Amar não só as histórias, mas também todos aqueles ao nosso redor que compartilham desse amor pela cultura. São essas histórias que nos fazem pensar o dia inteiro e brincar com nossos bonecos de ação, com os nossos Funko Pops, com os nossos action figures da Marvel, da DC. São essas histórias que nos fazem escrever sobre, né, fazer ali fanfics, né, escrever, né, roteiros, escrever fanfilmes, gravar algumas coisas, seja por puro, né, diversão ou seja por algo mais técnico, mais profissional. São essas histórias que nos fazem ser quem somos, que nos fazem estar aqui, conversando com vocês, conversando com você que está do outro lado dessa tela. São essas histórias que fez eu e o Maia criarmos a B3 Geek. E é por essas histórias, por essa cultura, por toda essa construção que eu venho aqui dizer para vocês que tenham um ótimo dia do orgulho nerd, porque é esse orgulho que faz transparecer e transbordar esse amor que temos por toda essa cultura. E como sempre, antes de encerrar esse vídeo, eu não poderia deixar de falar que o lema desse canal é "Um mundo cada vez mais geek". E ele é esse lema por um motivo, porque nós amamos essa cultura e amamos falar sobre ela. Então, nada mais especial do que no Dia do Orgulho Nerd, nós dizemos para vocês que queremos um mundo cada vez mais geek, um mundo cada vez mais rico dessa cultura e desses entendimentos. Espero que tenham entendido tudo que eu falei aqui, entendido a importância de tudo isso para mim. É um orgulho estar aqui falando com vocês sobre tudo isso, sobre a importância desses personagens na minha vida, dessas histórias na minha vida. E é isso, eu vou ficando por aqui.
E foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe sua curtida, seu comentário e indique esse vídeo para algum amigo ou conhecido seu. E nunca se esqueçam, nós somos a B3. Um mundo cada vez mais geek.